E é agora que eu vou entrar na minha análise. Porque existem pessoas que procuram pessoas vulneráveis para capturar psicologicamente e emocionalmente. Só que, normalmente, você vê esses quadros aplicados em adultos, que se relacionam com adultos vulneráveis. Só que aqui é pior. Você percebe que o Ezra fisgou essa garota Takorra, que era uma menor na época, e não tem como ignorar isso, tá? Mas eis aqui o problema, Que tipo de pais são esses? Eu não sei se tenho palavras para descrever o meu horror com essa família. Deixaram ela viajar para outro país com ele? O quê? Ai, mas ele ficou um amigo. Sim, você deixa seu amigo de 24 anos viajar com a sua filha de 14? Isso não tem desculpa. Esse tipo de negligência é mastodôntico. A impressão que eu tenho é que eles venderam a filha. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu era super fã do ator Kiefer Sutherland. E se ele aparecesse lá em casa e dissesse pra minha mãe, eu vou levar o Gustavo pra conhecer os estúdios da Fox na Califórnia, a minha mãe ia dizer, peraí que eu vou chamar a polícia. Mas esses pais não fecharam a porta. Eles simplesmente foram permitindo, tá, uma amizade dessa que não é normal, ainda mais com pessoas que estão nesse mundo onde nós sabemos, tá, que pessoas normais e pessoas de Hollywood não estão na mesma escala, são bebidas, são substâncias, tá? A realidade lá é outra e é muito diferente da sua, a menos que você esteja vivendo igual a eles. A gente precisa entender toda a infraestrutura sistêmica aqui, porque abusadores sabem como selecionar suas vítimas. E há um possível cenário nessa situação. Os pais dessa garota, que são ativistas, inclusive o pai, eu fui dar uma olhada, ele já concorreu como deputado para a Câmara dos Representantes em 2016 e ele ganhou nas primárias, mas depois perdeu nas gerais para um opositor republicano. E o pai, o Chase, é advogado civil e em 2012 ele entrou com uma ação civil no Tribunal Federal em nome de um homem chamado Vernon Traverse, um cego de 69 anos, e na época ele tinha 69 anos, e contra o Hospital de Dakota do Sul. Esse processo alegava uma violação dos direitos civis desse senhor, citando cicatrizes de que os médicos do hospital haviam esculpido as iniciais da KKK no abdômen dele durante uma cirurgia cardíaca. Só para vocês terem uma noção, quando isso foi denunciado à polícia, as autoridades estaduais e federais olharam pro peito do homem e falaram, senhor, não tem nada aí. Não, mas minha família disse para mim que tem. E eles concluíram que não havia irregularidades criminais, mas eles decidiram, então, entrar com processo. E depois o júri deu a vitória para o hospital e falou, olha, possível, absurdo isso aí. E eu vi também que os pais dela são envolvidos em várias causas. E é possível que essa aproximação com Ezra foi permitida e alimentada na expectativa de que essa visibilidade dele refletisse sobre esse trabalho dos pais, principalmente o do pai. Então, é uma troca. Como toda troca, cada lado tem suas próprias intenções, objetivos e visão. As alegações dos pais são muito fortes, lavagem cerebral, violência, abuso, muitas coisas que outras pessoas garantem ter testemunhado também. Então, ele não apenas construiu um relacionamento, como também ergueu uma discípula, que nega tudo, que desculpa tudo, que fala, não, todo mundo, os testemunhos onde eu passei ao redor do mundo, estão todos mentindo. E o Ezra só conseguiu fazer isso porque ele sentiu que pode tudo. E quando não há quem possa dizer o contrário, porque no caso dele, ele estava cercado e está cercado de pessoas que bajulam, pessoas que dizem, ai, como você é incrível, arrasa! E essas pessoas que querem de volta algum ganho ou seguidores, não percebem que ele só quer transformar esses seguidores em escravos. É muito visível na personalidade dele que ele acredita ser melhor que todo mundo. Ele estampa no rosto essa áurea de olha quem eu sou e veja quem você é. Parece até um borderline, porque os relatos são muito semelhantes nos pontos em que ele se transforma quando é contrariado. E não é só isso, ele não suporta que falem algo que ele discorda em sua presença, mesmo que essas pessoas ainda nem saibam disso. Então, olha o medo extremo. Você sabe que não pode discordar dele quando ele está falando alguma coisa que você não concorda, mas você também tem medo de falar qualquer coisa porque isso pode irritá-lo. É um padrão de estresse, um ambiente
tóxico, altamente violento e sufocante, sem precedentes. Por isso que aquele relato daquela moça, que passou 6 dias, diz que estava muito traumatizada. Às vezes as pessoas podem olhar e falar, 6 dias, só fresca. Mas olhando nos relatos aqui, quando você olha um relato solto, você acha que o povo está exagerando. Mas quando você junta tudo isso aqui, pessoas que dizem coisas muito parecidas, você fala, não, realmente o padrão aqui é muito forte. Olha o poder que ele tem para causar feridas em pessoas em um curto período de tempo. Vocês podem olhar a moça lá da Alemanha. Aqui ficou apavorada com que, de repente, o Ezra falasse mal dela no Instagram. Olha o nível, olha os novos medos que hoje a modernidade conseguiu causar, porque realmente é uma situação muito séria hoje. Se uma pessoa famosa pode simplesmente fazer um vídeo, foi maltratado nesse restaurante. Isso não for verdade, as pessoas vão tacar pedra, vão lá, vão querer incendiar, vão boicotar. Às vezes o restaurante fale e o coitado do dono nem fez nada, às vezes, ou então foi maltratado por um garçom, foi maltratado por um atendente. Eu penso assim, se eu vou num lugar e o atendente me trata mal e eu me sentir tão agoniado com isso, eu vou e reclamo com o dono, com a gerência, eu faço a minha parte. Eu acho tão desnecessário isso, expor uma empresa toda, porque às vezes o dono não tem culpa do que um funcionário ou outro pode fazer, mas isso vai de cada um. Quando você olha para essa situação, por exemplo, da moça da Alemanha, a presença do Ezra, eu consigo imaginar como deve ter sido aterrorizante, e eu já vou falar sobre essas vítimas também, tá? Mas a presença dele deve ter sido tão perturbadora quando ele mudou de humor, que eu consigo imaginar o medo que ela sentiu, porque na experiência clínica você acumula muitos relatos. Então chega num ponto que não é difícil você acreditar em como coisas pequenas podem gerar grandes estragos ou promover um enorme terremoto. Só que quando você olha para essas situações aqui, você identifica um poder muito grande em um indivíduo como ele. A primeira coisa é que esses atores normalmente se acham as melhores pessoas do mundo, e eu não vou esquecer da entrevista que o Jim Carrey deu no começo desse ano, dizendo que ele e os outros atores costumavam ser os caras legais até o tapa do Will Smith no Oscar. A Jennifer Lawrence deu uma entrevista no ano passado para Vanity Fair, se eu não me engano, dizendo que 84 milhões de americanos tinham desvio de caráter porque votaram no candidato presidencial que ela desaprovava. O ego dessa gente é incontrolável. E como eles têm muito dinheiro, fama e tempo livre, eles acham que sabem o que é melhor. Façam o que a gente quer. E nessas entrevistas e aparições você percebe isso, de não todos, é lógico, mas de uma grande maioria que tem um discurso dominante. E no particular a coisa fica ainda pior. O Ezra está tão intoxicado pela cultura do extremismo que você nota como ele fazia para deixar os seus súditos numa provável situação de risco, ser racista, homofóbico e ser apropriação cultural. Ele acusou ao longo dessa jornada desse vídeo, várias pessoas com esses termos. E esses rótulos estão tão poderosos que qualquer um que se ache no direito de classificar o outro assim, o faz sem medo das consequências. E você vê que a garota repete exatamente o que aprendeu. Em resposta ao homem que presenciou o Ezra gritando com a tocarra, olha o que ela declarou. Acho que o fato de que um comentário feito por uma pessoa queer sobre maquiagem ser considerado abuso é, na verdade, uma retórica bastante homofóbica. É nesse ponto aqui que ela deixa de ser a vítima. Porque se você quer encobrir um criminoso e ainda arrastar um inocente para a lama, você sai de vítima para cúmplice, tá? E isso não anula toda a manipulação que o Ezra fez na cabeça dela ao longo desses anos, que os pais disseram 6 anos de muita manipulação. Mas, tá? O passado difícil, a manipulação não vai justificar quando a pessoa oprimida se torna uma opressora. Além do Ezra ser cheio de não me toques, de feridas e de virtudes, você consegue perceber como a presença dele é imponente e é uma presença forte. E o mais curioso é que o comportamento dele com as mulheres é extremamente agressivo, como pelas agressões e ofensas, pelas palavras que ele profere.
Eu não sei se ele acha que está acima da lei por emocionalmente não se considerar nem homem ou mulher, mas biologicamente ele é um homem, ele tem força física para fazer um ataque, até porque ele já fez vários onde sabemos. Ele jogou uma cadeira em uma mulher. Aquilo ali poderia ter terminado em algo fatal. Como a fulana partiu? Bom, um ator doido pegou uma cadeira e jogou nela. Imagina se ela cai, quebra o pescoço. E é lógico que o perfil aqui é muito visível não apenas no Ezra, mas também na maior parte das vítimas dessa história, que são pessoas irresponsáveis, besteiros, sem noção. A outra mãe com um menino de 12 anos... What? Você ouve tudo aquilo, o cara te xinga, o cara fala um monte de coisas pra você, você acaba de conhecer o ator e você permite? Olha o que ela disse, que o Ezra abraçou o filho dela e ficou pressionando o garoto contra o corpo dele e ela não fez nada? Não separou? Como que você permite que uma pessoa que você acabou de conhecer te diga horrores, fale que teu filho é mais poderoso que você e que ele precisa guiar o teu filho? Olha como você vê aqui a mente dessas pessoas, tá? Esse rapaz, ele pode estar descontrolado, mas ele não é burro. Ele olha nitidamente quem tá dando abertura para ele entrar e fazer a festa. E eu não sei se essa gente se rende porque ele é famoso, pensa que ele deve ter muita grana, eu vou me beneficiar com isso, tá? Inclusive, eu fiquei altamente preocupado com a proposta que ele fez. Garoto, vem pra minha fazenda, vou comprar cavalos. Olha o nível, isso aqui vocês sabem, o que isso aqui está cheirando. Não faz sentido, isso não faz sentido. Isso aqui me cheirou, vocês sabem o que? Eu não preciso nem insinuar, mas esse tipo de comportamento entre esse tipo de trabalho não é incomum, né? Novamente. E aí você tem a outra situação, uma mãe de 25 anos que tem 3 filhos, é extremamente assim, chocante o quanto ele atrai adultos que são responsáveis por menores ou irresponsáveis por menores. Isso é, assim, nitidamente alarmante, porque nós estamos presenciando os passos de um predador. Ai, ele me salvou. É muito incrível como ele só salva gente que tem filhinho pequeno. Olha, estou aqui com a mente em alarme por esses que passaram pela vida dele, porque eu não sei o que pode ter acontecido, porque já deu pra perceber que esses pais, todos eles, são capazes de permitir tudo, porque se aquele relato for completamente verídico, de que ele estava usando substâncias na frente dos bebês, que o bebê colocou uma bala perdida na boca e a mãe achou aquilo ali lindo, então você percebe o quanto a situação é crítica aqui. Ele deve ter muito dinheiro e provavelmente acha que não vai acabar, porque o salário que ele deve ter recebido para fazer o filme Flash deve ter sido muito grande, o maior salário, inclusive, da vida dele. E todo esse drama astronômico indica que essas situações não são frutos de um surto, tá? São evidências. Manipulação, mentiras, roubo, violência e agressão. É a maldade em essência e desenfreada. Ele é um perigo e se não for parado, ele vai fazer de novo e de novo e de novo até tirar a vida de alguém. Não lhe faltam clareza dos fatos e sim freio moral. E mesmo que substâncias ilícitas estejam afetando o seu cognitivo, isso ainda não é desculpa. Não é desculpa. Eu sei que tem fãs dispostos a tudo para defendê-lo, mas o perfil aqui é claro como água. A identidade dele é toda confusa e ele nitidamente é entupido de traumas e o processo de deterioração vem e já está manifestando sinais agressivos. E o mais agravante é que pessoas assim querem ser o centro e querem mandar, governar. Lembrando que ser acusado não é a mesma coisa que ser condenado, e as pessoas não são culpadas apenas por serem acusadas. Mas as agressões não são acusações. Ele foi preso e as denúncias não são de uma mesma pessoa ou de um grupo, de um mesmo lugar. São acusações internacionais. Pessoas que não se conhecem estão contando histórias semelhantes sobre a mesma pessoa. É difícil achar que tudo isso seja uma farsa, sem contar o vídeo dele atacando aquela mulher. Chocante aquilo. O que eu acho que deve acontecer agora? Ele precisa responder suas pendências na justiça, e eu acho que isso aí não vai dar em nada. Ele precisa de terapia, às vezes até ser internado, aconselhamento. Tudo isso vai ter que partir de muita ajuda, alguém com muita mão firme para puxá-lo de volta para a realidade. Essa é a realidade. No geral, ele não é um caso perdido. Eu, Gustavo, acredito que é possível com que o Ezra se organize, se ajuste e coloque o seu trem de volta nos trilhos. Mas eu, Gustavo, não acredito que ele fará isso. Não de verdade. Em tudo que eu contei,
Nessa história que eu assumi sem pretensão nenhuma, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Uma vez é um acidente, 2 vezes é uma coincidência, 3 vezes é um padrão. Quando alguém lhe mostrar suas verdadeiras cores, veja, mesmo que você não queira. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível lá no meu site, você pode adquirir por lá ou falar comigo pelo Instagram. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Weaver que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas. O livro é entregue em todo o Brasil e em quase qualquer lugar do mundo também. Você pode me seguir no Instagram, você pode conferir meu grupo lá no Telegram, tem áudios exclusivos, informações aqui embaixo, só surgem por lá. A gente se vê no próximo caso. Não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!